quais são os exames e quais os parâmetros para que nós possamos detectar se você está no caminho certo para ter longevidade saudável, para estar com uma boa qualidade de vida, para estar tudo em ordem na sua saúde. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Tem um vídeo mais longo que eu fiz, eu expliquei os detalhes desses exames e por que a gente acompanha. São vários exames além desses, mas esses eu considero os básicos, os mais importantes para que a gente possa ter uma noção de como é que o paciente está e também para eu saber se o nosso tratamento ele está indo para um caminho correto, se para você eu estou tendo eficiência na nossa abordagem terapêutica, principalmente com vitaminas e minerais. Então vamos dar uma olhada, eu chamei aqui de painel de avaliação da longevidade. Então nesse painel eu tenho a homocisteína, gama-GT, hemoglobina glicada, PCR e FAM. Tem também a avaliação hormonal que a gente faz. No outro vídeo eu expliquei um pouco melhor, mas entenda o seguinte, a homocisteína a gente quer que esteja abaixo de 7, então você pode ter isso como um parâmetro. Se a minha homocisteína está batendo 10, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o que precisa ser feito, né, a seguir as orientações que eu te passo para que você consiga ir reduzindo. Se você vai reduzindo, a gente pode ir repetindo esse exame a cada 4, a cada 6 meses, anualmente, depende de cada caso. Tem vezes que eu atendo paciente que a homocisteína, o limite normal, depende do laboratório, né, mas está lá até 15, o mais alto, e aí a gente vê pacientes com níveis mais elevados, até 20, então pacientes com 27, com 30, está super alto, a gente precisa trabalhar. Então vai trazendo esse paciente para um nível mais próximo da normalidade, ele entra no nível da normalidade e mesmo entrando você ainda quer que ele reduza, que ele venha para o quartil inferior. Lembra que eu expliquei para vocês? Imagina que o exame, o normal, é de 5 a 20, então a gente tem 15 de distância. Eu tenho que dividir esses 15 em 4 pedaços e eu quero, num exame que eu quero que, no caso da homocisteína, que eu quero que ela esteja baixa, eu tenho que jogar para o quartil de baixo, tá bom? Uma explicação rápida para a gente não perder muito tempo com esses detalhes. Gama-GT, eu quero abaixo de 15. Por que eu quero abaixo de 15? O Gama-GT me mostra o índice, como se fosse um índice de oxidação. É uma proteína produzida no fígado, enfim, mas o que ele vai me mostrar é se o corpo está tendo um esforço para antioxidar. E aí me mostra que está tendo um padrão elevado de oxidação. E o padrão elevado de oxidação, eu preciso entrar com abordagens múltiplas, não é uma, não são duas, nem três, são várias, inclusive suplementação, dependendo da situação, se tem uma doença associada, se tem inflamação, se é pós-Covid, aí a gente precisa fazer endovenoso. A gente usa aí, às vezes, alfa-lipóico, dependendo, tem que usar o DMSO. Cada caso é um caso. E aí, quando a gente vê um exame de gama-GT alterado acima, a gente vai trabalhar para que ele vá reduzindo e a gente vai antioxidando via oral também e trabalhando tudo isso. Aí, parâmetro é abaixo de 15. Quando eu olho hemoglobina glicada e coloco 4,8, a grande maioria dos pacientes não tem esse índice, geralmente acima de 5. E aí a gente tem que ter um alerta. Por quê? Porque demonstra que nós estamos glicando. Glicando é caramelizando, nós estamos fazendo com que proteínas em contato com açúcar, com excesso de açúcar, comecem a modificar a sua função, a sua forma, e isso pode atrapalhar a microcirculação de todo o corpo e o sangue não ter mais a mesma perfusão naquela área, aquela área ficar com uma perfusão menor, e aí a longo prazo uma série de complicações. Então, como é que eu abaixo a hemoglobina glicada? Também é multifatorial, nós temos a abordagem medicamentosa. Quando eu falo medicamentosa, a gente pode utilizar fitoterápico, dependendo do caso, a gente pode utilizar uma série de minerais e vitaminas, cromo, a metformina às vezes é utilizado também, porque o que eu vou trabalhar com esse paciente é melhorar a sensibilidade ao receptor, né, a insulina, melhorar a sensibilidade do receptor para que o receptor de insulina aceite a bendita insulina que nós queremos que ela esteja baixa.
E obviamente que quando a gente fala disso, a gente fala de dieta. A dieta cetogênica vai muito bem quando a gente tem hemoglobina glicada alta, você precisa reduzir a sensibilidade à insulina, a hiperinsulinemia. Então, quando você tem paciente que desenvolve resistência à insulina, isso aqui é um dos parâmetros. Lógico que a gente vai pedir também outros exames que eu já expliquei também, a curva glicêmica e a curva de insulina, para eu poder comparar se a insulina ela sobe junto com o açúcar. Se a insulina começa a passar os níveis da glicose, já me sinaliza que aquele paciente está tendo uma resistência à insulina acima do normal, ou seja, está tendo que produzir muita insulina para poder colocar o açúcar para dentro da célula. Na verdade, o que nós queremos é menos açúcar no sangue para não colocar muito açúcar dentro da célula. E para isso eu preciso controlar a alimentação. E o controle da alimentação é sim reduzir açúcar no sangue. Se você mantiver uma dieta, por exemplo, cetogênica, low carb, que tanto se fala, mas a gente precisa entender o motivo das coisas. Então, cada caso é um caso. Tem paciente que é indicado dieta cetogênica, mas tem gente que não tolera. Não tolera porque talvez não tenha a orientação necessária. Muitos pacientes com dor de cabeça na dieta cetogênica, a gente precisa acrescentar sal, água com sal. Tomar água com sal orgânico, sal mineral, sal que não seja o sal refinado que vem pobre em nutriente. É um sal rico em nutriente. Esse sal não faz mal. E aí tem o PCR. O que o PCR me diz? Ele é inespecífico, ele fala assim, tem inflamação. E inflamação é a causa da grande maioria das doenças que a gente conhece. E nós não sabíamos disso. Há alguns anos que isso tem sido bem difundido nos trabalhos, muitos trabalhos pesquisando, e um dos grandes motivos da obesidade ser tão problemática para as pessoas. As pessoas há um tempo atrás diziam que a obesidade, você poderia ter paciente obeso saudável, e a gente já sabe que não existe isso, porque excesso de tecido adiposo igual a inflamação. Inflamação igual a perder saúde devagarinho ao longo do tempo. Então nós precisamos que o PCR esteja baixo. Com PCR baixo é um sinal de que teu corpo está bem, não inflamado, que é o que nós buscamos. Então o parâmetro é bem baixo mesmo. Vocês vão ver que o PCR, meu PCR está 1, diz que o risco de doenças, risco leve de doença, não aceitem exames normais do laboratório. A gente quer exames otimizados, isso é importantíssimo. Quando eu falo de FAM é um exame específico que demonstra que teu corpo tem uma reação autoimune a alguma parte do seu corpo. Então, muitas doenças autoimunes vão seguir com o FAM alterado. Então, quando eu vejo um FAM alterado, a minha preocupação não é nem diagnosticar imediatamente qual é a doença. É um lúpus, é uma artrite reumatoide, é um Hashimoto. Dependendo da onde a sua imunidade, seus anticorpos estão atacando, vai ter um nome diferente. Que para mim, na realidade, o que eu quero saber é, tem ou não tem? Se tem doença autoimune, nós temos que tratar. E a abordagem de doença autoimune é complexa, envolve multifatores, mas independente de onde ela esteja, nós temos que auxiliar o paciente. Então entendam que a nossa preocupação não é só no diagnóstico. Diagnosticar a doença é importante, a gente vai saber, e geralmente os pacientes quando vêm para a medicina integrativa já tem até o diagnóstico, tem o nome, ele quer o nome da doença. Mas para mim, se eu sei que existe o FAM alterado, o nome é secundário. Eu preciso trabalhar a tolerância imunológica, mudar, tentar identificar da onde que vem a autoimunidade. O que está causando? É um excesso de metal tóxico? É um parasita que desencadeou uma autoimunidade? É uma hipersensibilidade alimentar? É um alimento que você nem sabe que desencadeia? É uma desbiose intestinal com aumento da permeabilidade intestinal e com isso aptenos, moléculas de proteínas pequenas entrando e não deveriam passar, passar para a corrente sanguínea devido a esse aumento da permeabilidade intestinal causada por uma inflamação, causada por desbiose, bactérias patogênicas bactérias que não estão ajudando na sua flora correta, ou seja, várias causas
de doenças autoimunes que eu preciso ir atrás para tratar, mas nós vamos, geralmente na abordagem do paciente autoimune, pensar em tudo isso. Eu quero metal tóxico, eu trato a alergia alimentar, eu investigo e trato o parasita, eu vou verificar como é que está o intestino, nós vamos tratar o intestino, nós vamos investigar, vamos utilizar a imunoterapia, vamos utilizar as vacinas inteligentes para fazer com que esse paciente tenha uma tolerância maior. Se precisar, a gente vai usar outras técnicas para modular a resposta inflamatória e imunológica. Então, como se fosse um parâmetro que eu vou identificar e tentar negativar. Se eu trato o paciente e eu vejo que esse FAM está negativando, é um sinal de que o nosso trabalho está caminhando. Então é um bom parâmetro para você como paciente medir se você está no caminho certo, se os tratamentos que nós estamos fazendo estão auxiliando. Lógico que a clínica, a sensibilidade do paciente, os sintomas, tudo que ele fala é importante, mas o parâmetro laboratorial de sangue nos auxilia muito como um guia. E aí você tem os parâmetros que eu estava falando hormonais, que aí é um balanço, a gente tem que analisar todos os hormônios como estão, de acordo com a idade, e a gente sabe que da importância de você manter os hormônios ao longo do tempo, mesmo quando o paciente é mais velho, acima de 50, 60, 70 anos. Muitos pacientes fazendo reposição de hormônios bioidênticos, então que se frise isso, bioidênticos, tem uma qualidade de vida diferenciada, muito melhor do que os pacientes que não fazem uso dos hormônios bioidênticos e sem risco de câncer. É importante lembrar disso, porque muita gente associa o uso de terapia de reposição hormonal ou modulação, como a gente chama, com riscos de doenças mais graves. Não, se você está usando em doses fisiológicas, em doses que são... que levam à homeostase e que sejam combinadas, porque dificilmente eu vou utilizar um hormônio. Afinal, nós produzimos vários. Homem produz o estrogênio e progesterona também, a mulher produz testosterona, produz o DHEA, ou seja, não tem hormônio masculino e feminino. O que tem são dosagens para mulheres, dosagens para homens, e nós precisamos ter um mix de todos os hormônios. E saber fazer esse mix, eu brinco que é como saber cozinhar muito bem. Você tem que usar todos os temperos, cada um na sua dosagem fisiológica correta. E aí tem também a questão do telômero, e aí existem exames, mas a gente geralmente não pede, só para o paciente que quer muito, porque são exames mais caros, hoje ainda são caros, provavelmente em alguns anos eles já serão muito mais baratos para a gente verificar se os tratamentos também estão no caminho. Mas tudo que a gente sabe que ajuda a alongar o telômero, que ajuda a preservar o telômero, a gente já utiliza na prática do dia a dia. Então, importantíssimo vocês entenderem que números dos exames, eles devem ser acompanhados e não focado no que é normal, e sim focado em números que nós sabemos que demonstram otimização nos exames laboratoriais. Tá bom?